Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse dia de hoje, nós falaremos sobre a Mesopotâmia, com destaque para os povos que ocuparam essa referida região, tá certo? Então hoje nós trataremos sobre os povos que ocuparam a região da Mesopotâmia. Esse nome Mesopotâmia foi o nome dado pelos gregos, portanto é um termo de origem grega que significa terra entre rios. Essa região da Mesopotâmia foi dada a uma extensa, uma comprida faixa de terra que é cortada pelos rios Tigres e Eufrates e que deságua no Golfo Pérsico. Portanto, essa região da Mesopotâmia se desenvolveu entre esses dois rios. Por isso é que significa terra entre rios. Foram onde várias civilizações se desenvolveram na região onde estão cortadas por esses dois rios. Essa região ela fica situada entre a Europa, a Ásia e a África. E o território da antiga Mesopotâmia está localizado no atual Iraque. Grande parte da região da antiga Mesopotâmia é ocupada pelo território atual do Iraque. É nessa região da Mesopotâmia que temos o registro das primeiras cidades, ou das cidades mais antigas do mundo. E já por volta do quarto milênio antes de Cristo, a Mesopotâmia já abrigava as primeiras civilizações de que se tem conhecimento. E muito por conta disso é que essa região ela é considerada o berço das civilizações, por exatamente se ter o registro de que é nessa região que se desenvolveu as primeiras civilizações do mundo, certo? E por conta disso, essa região é considerada o berço das civilizações. É uma região que há pouca vegetação, né? Uma região quente e seca. Na maior parte do tempo essa região é muito quente e seca, onde as chuvas são muito escassas. E muito por conta disso é que o aproveitamento das águas dessa região se tornavam muito importantes, né? O aproveitamento das águas dos rios dessa região se tornava muito importante para o desenvolvimento das atividades dos povos que vieram a ocupar essa região. Sabendo-se dessas escassez de água, de chuva, principalmente, os povos que ali habitaram conseguiram aproveitar as águas do rio Tigres e Eufrates para irrigar a terra, cultivar alimentos e por conta disso conseguiram evitar esses longos períodos de escassez de alimento, né, que acabava gerando períodos de fome muito comuns naquele tempo, né? Então, povos mesopotâmicos conseguiram aproveitar as águas do rio Tigres e Eufrates para desenvolver as atividades naquela região. E é nessa região que vai se desenvolver a agricultura, a pecuária, os primeiros registros de que essa região é uma das primeiras a desenvolver essas atividades, muito por conta do sábio aproveitamento das águas dos seus rios. A princípio, essa região ela atraiu grupos nômades e seminômades que vinham das montanhas e do deserto e que geralmente atacavam as populações sedentárias que já ocupavam os vales e as planícies, né? Onde já se aproveitava de terras mais férteis e nessas terras férteis plantavam e criavam rebanhos. Então essa região da Mesopotâmia ela foi uma região um pouco conflituosa, exatamente por conta dessas ocupações e invasões de povos de outras regiões. É nessa região que vai se desenvolver o que nós chamamos de a Revolução Neolítica. Esse termo Revolução Neolítica é um termo criado pelo arqueólogo George Childs, que é nada mais nada menos que foi nessa região que se encontraram novas formas de cultivar alimentos e criar animais. É nessa região que vai acontecer o desenvolvimento da agricultura, das cidades, a partir da região da Mesopotâmia. Na região da Mesopotâmia, vários povos ocuparam essa região ao longo da sua história e, ao mesmo tempo que esses povos ocuparam, esses povos também se confrontaram. Essa região foi uma região de constantes conflitos, né? Ora um povo dominava, ora outro
conquistava, e houve uma sucessão de domínio de povos diferentes na região da Mesopotâmia. Esses povos ajudaram a construir cidades, e talvez as primeiras cidades que se tem conhecimento, as mais antigas cidades que se tem conhecimento foram nessa região e se desenvolveram. Nessa região da Mesopotâmia que se desenvolveu os primeiros sistemas de escrita da humanidade, e muito por conta disso, desses diversos povos que ocuparam essa região, vai haver uma sucessão de domínios nessa região. Como dito, vários foram os povos que ocuparam a região, e nós vamos saber um pouco sobre cada um deles, né? Então, os povos que ocuparam essa região, os primeiros, e se tem registro, foram os sumerianos, os sumérios. Posteriormente vieram os acádios, os amoritas, também chamados de babilônios, os assírios e os caldeus. Então foram esses povos que se tem registro de que ocuparam a região da Mesopotâmia e ali construíram as primeiras civilizações que se tem conhecimento. Então vamos ver um pouco de cada um desses povos e o que fizeram. Então os primeiros povos que ocuparam a região foram os sumerianos, os sumérios. Então por volta de 4.000 anos antes de Cristo, os sumérios se estabeleceram nos vales ao sul da Mesopotâmia, e lá fundaram importantes cidades, né? E dentro das cidades estão as mais antigas cidades, como já dito, foram construídas pelos povos sumerianos, a exemplo de Ur, Uruk, Eridu, Lagash e Nippur. Essas foram cidades construídas pelos sumerianos e que achados arqueológicos datam esse período de mais ou menos 4.000 anos. Os sumerianos, apesar de possuir uma origem comum, eles se organizavam politicamente por meio de governos independentes, próprios, o que era muito comum na antiguidade, que era a organização em forma de cidades-estados, né? Muito comum nesse período. Ou seja, apesar de haver essa origem comum, uma cultura comum, as cidades eram autônomas, né, tinham governo próprio. A única coisa que os ligava era o fato de possuir uma mesma cultura, uma mesma origem, mas eram organizados politicamente em cidades-estados. E por conta desse constante conflito que já foi falado, as cidades sumerianas, a cidade dos sumérios, eles construíam altas e extensas muralhas em volta da cidade, com torres defensivas. Obviamente isso pressupõe que a região era uma região bastante hostil, hora e outra poderia haver uma invasão. Então os sumérios eles construíram as suas cidades já pensando exatamente dessa forma defensiva, por meio de altas e extensas muralhas que cercavam as suas cidades. Como cada cidade sumeriana ela possuía uma divindade protetora e um rei. Esse rei ele era visto como um servidor da divindade, era o representante entre o Deus e os seres humanos, era quem representava a divindade aqui na Terra. Então os sumerianos eles se organizavam dessa maneira. É acreditado aos sumérios, a criação da primeira civilização da Mesopotâmia, isso por volta de 3.500 anos antes de Cristo. São considerados os criadores da primeira civilização dessa região. É também a eles que é atribuído o desenvolvimento da escrita cuneiforme, assim como o uso da roda em veículos. Pela primeira vez se tem um registro, é atribuída aos sumérios. Os primeiros registros da escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios, datam de 3.000 anos antes de Cristo, datam de 3.000 anos antes de Cristo. E isso, ela não vai se dar, esse desenvolvimento da escrita não se dará de uma hora para outra, mas é devido à necessidade de controlar os recebimentos e pagamento dos templos e palácios e a grande circulação de produtos entre os sumerianos, que isso permitiu o desenvolvimento da escrita, né? Esse desenvolvimento da escrita foi elaborado, foi desenvolvido pelos sacerdotes, mas assim como toda civilização antiga vai ter sua construção, seu desenvolvimento, seu apogeu, também vai ter seu declínio. Mediante esses conflitos permanentes que aconteciam na região, as cidades sumérias elas foram perdendo suas forças, né, foram se enfraquecendo, e com isso permitiu que outro povo a conquistasse. Então, na medida que essas cidades se envolveram nesses conflitos permanentes, permitiu com que um outro povo
conquistasse a região da Suméria, e no caso foram os acádios. Pois bem, os acádios foram o segundo povo a ocupar essa região. Então, como dito, conquistaram os sumérios, derrotaram os sumérios, se apossaram da região. É provável que os acádios tenham vindo do deserto da Síria por volta de 2.550 anos antes de Cristo. Eles vão, além de conquistar, eles vão unificar as cidades sumerianas. Os acádios que vão fundar o primeiro governo centralizado da região da Mesopotâmia. Enquanto os sumérios eles se organizavam politicamente em cidades-estado, os acadianos eles vão organizar um governo centralizado. Por mais que estejam espaços diferentes, esses espaços eles obedeciam a um governo central. E quem vai fazer isso são os acadianos. Sob o comando do rei acadiano Sargão I, que viveu de 2.300 anos a 2.215 a.C., é responsabilidade desse povo a fundação do primeiro Império Mesopotâmico, um império que vai se estender do Golfo Pérsico, que fica no sul da região, até a atual região da Síria e da Turquia, e já fica no norte, ou seja, era um império que se estendia do sul da Mesopotâmia ao outro extremo, ao norte da Mesopotâmia. Então era um império bastante grande. Após a morte do rei Sargão I, o império ele vai ser acometido por revoltas internas, por revolta dentro do próprio império, né? E isso vai permitir com que povos que vieram lá do Planalto do Irã invadam a região e conquiste os acadianos. Uma coisa importante de falar, de lembrar, é que os acadianos, quando eles conquistam a cidade sumeriana, eles organizam uma civilização que é conhecida também como sumério-acadiana, ou seja, eles não se desfazem da cultura suméria, eles conseguem, na verdade, organizar o império a partir das contribuições dos sumérios, aí fica conhecido como civilização sumério-acadiana, também conhecida como civilização sumério-acadiana, e muito dessa cultura sumério-acadiana permanece, as contribuições da cultura sumério-acadiana permanecem até os dias atuais, até esse nosso mundo contemporâneo. A exemplo, por exemplo, e as primeiras evidências de produção de cerveja é dos sumérios, assim como o emprego do torno, que é usado na produção de cerâmica, também já foi evidenciado de que os sumérios já se utilizavam disso. Os sumérios conheciam a técnica da fundição de bronze, assim como a técnica da ourivesaria. Então essas práticas, essas técnicas foram evidenciadas lá na antiguidade com os sumérios e com os acadianos, permanecem até os dias atuais. Então, o primeiro povo a ocupar a região foram os sumérios, o segundo povo foram os acádios, os acadianos, né, que subjugaram, conquistaram os sumérios e conseguiram constituir o primeiro governo centralizado, assim como o primeiro império mesopotâmico. O terceiro povo a ocupar a região da Mesopotâmia foram os amoritas. Os amoritas vão chegar nessa região por volta de 1.900 anos antes de Cristo. Era um povo semita que vieram provavelmente do deserto da Arábia e se estabeleceram no centro-sul da Mesopotâmia. Bom, bem, gente, quando eu falo semita, povo semita é um povo que se assume como descendente de Sem, né? Essa passagem bíblica, Sem é filho de Noé, enfim. Então, quando a gente fala de povo semita, é um povo que tem essa ligação com essa origem bíblica, está relacionado a Sem. Então, os amoritas foram o terceiro povo a ocupar a região da Mesopotâmia, se estabeleceram exatamente ali na parte centro-sul da região, mais precisamente na cidade de Babilônia. E muito por conta disso, por ocupar a cidade de Babilônia, que foram denominados de babilônios. Assim como os acadianos, que construíram o primeiro império, os amoritas também vão construir um poderoso império e que também conseguiu alcançar quase toda a região da Mesopotâmia. Entre os monarcas, os reis babilônios, quem vai ganhar destaque é o rei Hammurabi, que vive de 1792 a 1750, que tem seu reinado. Os exércitos de Hammurabi, os exércitos babilônios,
vão anexar vários territórios e organizar o que conhecemos como primeiro Império Babilônico. Como dito, é um império que vai se estender do Golfo Pérsico, que fica aqui no sul da região, vai atravessar a Suméria e a Acádia e chegar até a Síria, já no norte da região. Então é um vasto império, construído, formado a partir do reinado de Hammurabi. É também no reinado de Hammurabi que vai se elaborar um código jurídico com leis e foram criadas por seus antecessores nessa região. O Hammurabi ele vai organizar essas leis, já existiam, mas vai organizar num código e ficou conhecido historicamente como o Código de Hammurabi, que tem um princípio básico, a lei de Talião. Talião é um termo latino que quer dizer igual, equivalente. Então, sabe aquela fase de olho por olho, dente por dente? É um princípio dessa lei de Talião. Ou seja, que as penas aplicadas fossem semelhantes ao crime cometido. Se você fura um olho de alguém, seu olho também será furado. Se você quebra o dente de alguém, arranca o dente de alguém, seu dente também será arrancado. Então esse era um princípio da lei de Talião, né, e estava no código de Hammurabi, desse rei babilônico. Obviamente, com a morte de Hammurabi, o império vai ser invadido e dominado por outros povos. Pois bem, com o declínio desse primeiro império babilônio, com a queda, com o desmoronamento desse primeiro império babilônio, os assírios é esse outro povo que vai se fixar na região. Então, é muito provável que os assírios tenham vindo de uma região situada entre a Europa e a Ásia, por cerca de 2.000 anos antes de Cristo, e vão se estabelecer no norte da Mesopotâmia, né, num território chamado de Assíria. Pois bem, enquanto o primeiro império babilônico se enfraquecia a partir da morte de seu rei Hammurabi, enquanto o primeiro império babilônio perdia força, se enfraquecia, os assírios se fortaleciam a partir da região de Assur e vão se apossar dessa região e também vão construir um vasto império, né, e um dos impérios mais poderosos da antiguidade. Os assírios conseguiram desenvolver o aprimoramento de armas e táticas de guerra. É atribuído aos assírios a organização dos primeiros exércitos permanentes da humanidade, que se tem registro na humanidade. Esses exércitos, eram organizados por tropas de arqueiros, lanceiros e carros de combate, além da cavalaria. Então, os assírios foram responsáveis por elaborar um sofisticado aparato de guerra na antiguidade, né? Assim como organizar o primeiro exército permanente de que se tem registro na história da humanidade. Uma vez organizado esse poderio militar, essa força militar, que vai permitir com que os assírios expandam os seus domínios e vai criar um dos maiores impérios da Mesopotâmia, um dos maiores impérios da antiguidade. Os assírios, o Império Assírio, ele vai expandir suas fronteiras a partir do ano de 1700 a.C. e vai atingir, além da Mesopotâmia, vai atingir região da Síria, da Fenícia, da Palestina, assim como a região do Egito, certo? Então, como você pode ver, os assírios conseguiram dominar uma vasta região da Mesopotâmia e região próximas da Mesopotâmia. Com o rei Assurbanipal que o Império Assírio vai conquistar o seu maior apogeu, a sua prosperidade, mas assim como todos os outros povos, todas as outras civilizações que antecederam os assírios, que tem um rei forte, poderoso, e geralmente com a morte desse rei, a civilização ela começa a entrar em declínio, ela começa a declinar, né? O que permite com que outros povos invadam e conquistem a região. E os assírios foi exatamente assim como os outros. Então, com a morte do rei Assurbanipal, a região dominada pelos assírios vai entrar em declínio e outros povos vão se apoderar e conquistar essa região. E por fim, o último dos povos que chegaram para conquistar essa região foram os caldeus. Os caldeus possivelmente tenham vindo
da Arábia, cerca de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, vão se estabelecer no sul da Mesopotâmia, numa região denominada de Caldeia. Por volta de 612, exatamente nesse processo de declínio dos seus antecessores, no caso os assírios, então por volta desse ano de 612 a.C., os caldeus vão se aliar a outros povos, no caso os medos, povos que vivem em uma região chamada Média, que ficava no atual Irã. Essa região ocupada pelos medos ficava na parte do atual Irã. E nessa junção desses dois povos, dos caldeus e dos medos, vai permitir que eles derrotem os assírios, né? E derrotando os assírios, eles vão conquistar essa região. Os caldeus, eles conquistaram a cidade de Babilônia e também são responsáveis pela fundação do segundo Império Babilônico. Por conta disso, são chamados de Novos Babilônios ou Neo-Babilônios. Assim eles ficaram conhecidos por conta dessa ocupação da cidade da Babilônia. Como todo povo, ele também, os caldeus também vai ter um rei que vai se destacar, e no caso desse rei é o rei Nabucodonosor II, que vai viver de 604 a 561 a.C., e é com ele, com Nabucodonosor II, que esse império vai viver o seu grande apogeu de desenvolvimento arquitetônico, principalmente. Porque é nesse período e tem-se os relatos das construções, de grandes construções públicas da antiguidade, no caso as muralhas da cidade de Babilônia, a Torre de Babel e os jardins suspensos da Babilônia. Essa última, no caso, o jardim suspenso da Babilônia, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, apesar de não haver provas escritas e arqueológicas, ou seja, nenhum estudo arqueológico até os dias de hoje encontrou vestígios que indicassem que esse jardim suspenso da Babilônia tenha existido. Porém, o que chega até os nossos dias é por meio de relatos de cronistas da antiguidade. Então, esse segundo Império Babilônio, fundado pelos caldeus, e teve seu apogeu e desenvolvimento com o rei Nabucodonosor, foi marcado exatamente por essas grandes construções públicas, né? Dentre estas está a Torre de Babel, né? Que tem relatos até bíblicos, e o jardim suspenso da Babilônia. Os domínios do segundo Império Babilônico vão se estender por toda a Mesopotâmia, atravessar a região da Fenícia, da Palestina e alcançar as fronteiras do Egito. Então, portanto, esse segundo Império Babilônico também foi muito extenso, mas assim como os outros, esse segundo Império Babilônico também vai ser abalado por conflito, e no caso principalmente por conflitos internos, por revoltas internas. E isso vai favorecer a tomada da região por outros povos. Então, por conta dessas revoltas internas dentro do próprio Império Babilônico, né, isso vai favorecer a tomada do Império Babilônico pelos persas, no ano de 539 a.C. Então, no ano de 539 a.C., Ciro, o rei persa, vai conquistar essa região. E com essa conquista dos persas, vai acontecer o fim dos grandes impérios babilônicos, ou seja, os persas vão dar fim a esses impérios que foram constituídos na região conhecida como Mesopotâmia. Então, esse era o nosso encontro de hoje, falar um pouco acerca dos povos que ocuparam essa região conhecida e ficou conhecida como a Mesopotâmia. Tá certo? Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tá certo? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.